Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos então ver um conteúdo novo, são os operadores, tá? Então, até agora, o que a gente viu foi como criar um pequeno programa em C, como pegar, né, e imprimir valores, né, armazenar valores em variáveis, né, na memória RAM do computador, né, declarar constantes e imprimir valores para o usuário. Agora a gente vai aprender a fazer operações com esses valores. E aí, pessoal, existem diversas operações que são executadas pelo computador. Uma operação, a principal, fazer a soma, fazer comparação, se um valor é igual a outro, se é maior, se é menor. Então, parece assim que isso são coisas básicas, mas na verdade, no final, no fundo, tudo que o computador, tudo que a unidade de execução do processador faz são operações aritméticas e lógicas, tá? Na unidade de execução. Então, é fundamental aprender a usar a usar e a manipular os operadores. E isso serve, essa regra, ela vale para qualquer outra linguagem de programação. Então, o que a gente aprender nessa aula hoje vale para aprender, vale para programar em C++, em Java, em JavaScript, enfim, na linguagem que você quiser. Essas regras elas se mantêm. Essa parte de operadores, ela vem da matemática, né? Então a gente tem basicamente os operadores aritméticos, tá? Que é soma, subtração, multiplicação e divisão, e operadores lógicos, né? Operadores relacionais. Os relacionais, eles relacionam os valores. Então, operador igual, diferente, maior, igual, menor, igual. Então, quando tinha aquela disciplina de matemática que a gente ficava fazendo associação, comparação, inequação, não sei se vocês tiveram esse conteúdo no segundo grau, mas tinha um conteúdo que chamava inequações, onde ao invés de ter o sinal de igualdade, a gente tinha um sinal de maior igual, menor igual. E aí tinha que trabalhar com isso, né? Então, tudo isso aí a gente usa em computação. A computação mais básica é feita nesse nível de raciocínio, de utilização, né, de pensamento, né, com operadores básicos mesmo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa base, vai ter ideia disso. E a partir desse conteúdo de operadores, vocês já vão ser capazes de executar, né, os exercícios da primeira lista. Antes de começar o conteúdo, a gente vai ter a aula de hoje, né, dia 27, e a próxima aula vai ser dia 10 de janeiro, tá? Na terça-feira. Tá? Então a gente tem aula hoje e aí dia 10 de janeiro a gente faz uma aula para resolver os exercícios da lista 1. Então vocês vão ter de hoje até o dia 10 de janeiro para assistir os vídeos referentes à aula 2 e aula 3, olhar esse material e tentar fazer os exercícios da primeira lista. E dia 10 a gente começa a resolver isso juntos, esses exercícios juntos. Então hoje eu vou passar para vocês o conteúdo referente à aula 2 e tentar passar um pouco sobre a aula 3. Tá? Explicar um pouco desse conteúdo para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então, vamos lá. O que são operadores? Então, como o próprio nome diz, um operador, ele opera sobre algo. Tá? O operador mais simples, né, talvez seja o operador de soma. O operador de subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Esses quatro são
operadores aritméticos, que a gente conhece da matemática básica, né? De fazer operações com números inteiros, com números com vírgula, né? Então, da mesma forma que a gente faz uma soma de um número inteiro ou faz uma soma de um número com vírgula, ou qualquer outra operação matemática, a gente pode fazer isso em linguagem C. A gente tem esses 4 operadores. A linguagem C, ela é muito rica de operadores. Ela possui, ao todo, 50 operadores. Alguns são mais usados que outros, tá? Como é, por exemplo, o caso do operador de atribuição. E isso aí é bem importante, pessoal. É algo que confunde muitos programadores e é importante que vocês imaginem isso e tenham isso em mente. Quando a gente escreve uma expressão matemática que tem o igualzinho, um igual só, um caractere igual, aquilo ali é a aplicação do operador de atribuição. Eu vou reforçar isso quando mostrar um código. Esse operador de atribuição, ele não tem a mesma interpretação que o igual. Ele não significa que uma coisa é igual a outra. Ele significa que uma variável vai receber o conteúdo, né, de uma expressão matemática. Então, quer dizer que a gente está atribuindo um valor a uma variável. Tá? Então, tem o operador de atribuição. Então, reforçando, o sinal de igual não tem a mesma interpretação da matemática. Deixa eu ver aqui como é que faz isso. Tá? Então, o sinal de igual, ele tem a interpretação de ser o operador de atribuição. Tá? Então, a seguinte expressão, x igual a 2000, ponto e vírgula, tem o significado, né, de que a constante 2000, vai ser atribuída na variável x. Então, quando aparece um sinal de igual, esse é o operador de atribuição. Então, a constante 2000 vai ser atribuída à variável x. Tá? E essa ação é executada sempre da direita para a esquerda. Tá? Toda expressão que utiliza operadores, ela tem um valor numérico. Tá? Então, quando a gente faz 5 mais 2, a gente está aplicando o operador de soma. Isso aqui tem valor 7. 5 mais 2, 7. Então, o resultado disso aqui é 7. Assim como o resultado disso aqui é 3. Eu posso fazer aqui, ó, y igual, né, que em y também vai ter o valor 3. Porque o resultado da aplicação desse operador em x é 3. Isso parece confuso, mas é muito interessante. Porque permite simplificar muita coisa na hora de programar. Saber que toda expressão, até mesmo a expressão de atribuição, ela tem um valor de retorno, um valor numérico de retorno. Tá? Ó, então a gente pode fazer isso aqui. Tá? Ou isso aqui. Que tanto em x quanto em y vai ter o valor 3 armazenado. Em C, isso aí é chamado de atribuições múltiplas, tá? Então, essa técnica aqui de utilizar o operador de atribuição mais de uma vez na expressão é uma técnica chamada de atribuição múltipla. É utilizada para simplificar expressões matemáticas. Usar menos instruções, menos expressões, às vezes, dependendo da lógica que você precisa desenvolver. Por enquanto, tá assim bastante teórico, mas a gente vai fazer código, tá? Já já. Primeiro grupo de operadores que a gente vai aprender. O primeiro deles, na verdade, foi o de atribuição.
operador de atribuição, ele é um operador binário. Por quê? Porque ele opera, né? Ele está aqui, ó, ele opera sobre dois operandos, né? Então ele é binário, tá? Isso é interessante. Tá? Então, o operador de atribuição opera sobre dois operandos. Então, ele é um operador binário. Né? Notem aqui, ó. Aqui, ó, ele também está operando x e y. Aqui, x e a constante 3. Aqui, y e o resultado, né? O que está entre parênteses. Então, ele sempre precisa ter dois operandos, um de cada lado, um à esquerda e um à direita, para a gente poder escrever ele. Os operadores aritméticos, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão inteira, esse aqui talvez confunda um pouquinho, tá? Que ele é o resto. Ele é bastante utilizado e a gente vai aprender a usar ele. Tá? Todos eles também são binários. Eu somo dois números, eu subtraio dois números, eu multiplico dois números. Há um deles que é unário, que é o menos. Se eu quero fazer, por exemplo, menos 1, ponto e vírgula. Esse menos, ele está operando só sobre o 1. Então, ele é unário, tá? Não binário. Então, a gente tem o menos unário, tá? Que é um operador quando a gente está querendo colocar, inverter o sinal de algo, né? Menos x. Significa que eu estou invertendo o sinal da variável x. Então, o menos está operando só sobre x. Então, ele é unário. Então, tem essa diferença. É linguagem técnica. Operadores unários e binários. Tem um operador que é ternário, que ele opera sobre 3 operandos. Ele é um operador fantástico, que simplifica muito expressões matemáticas e lógicas complexas e que dá um ganho de tempo computacional muito grande para aquilo que é desenvolvido. A gente vai ver ele, tá, mais no final. Então, a gente tem os operadores binários de soma, que é o maisinho, subtração, que é o menos, multiplicação, que é a estrelinha, divisão, que é a barra, e o módulo, ou o resto da divisão. E o operador menos unário, tá? Esses operadores trabalham com quaisquer dados, int, float, double, tá? E eles seguem as mesmas regras da precedência da matemática. A precedência vai indicar qual vai executar primeiro em uma operação, uma expressão matemática composta. E isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês aprendam. Porque, ou então, tem uma forma de sair disso, que é usar parênteses. Escrever expressão matemática, e se você não tem certeza do que vai executar primeiro, coloca parênteses naquilo que você sabe que tem que executar primeiro. Ah, tem que executar essa operação nessa ordem, então coloca parênteses. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ele vai executar isso aqui primeiro, o resultado da soma de z com y vai multiplicar por x. Então, executa isso aqui primeiro e depois a multiplicação. Tá? Agora aqui, ó, o mais e o menos têm a mesma precedência. Então, ele vai executar da esquerda para a direita. Tá? Então, nessa expressão, y será subtraído de x, tá? Da esquerda para a direita. Né? Então, ele vai fazer primeiro esse aqui e depois vai fazer a soma. Então, ele vai subtrair y de x e depois vai somar 5. Tá? Então, pela regra de precedência, soma, multiplicação, divisão e módulo tem a mesma precedência. E eles executam antes da soma e subtração, que tem a mesma precedência. Então, é multiplicação, divisão e módulo, depois soma e subtração. Essa é a regra.
O último operador para a gente começar a ver código é o operador de endereço. Esse operador de endereço, ele é muito importante e ele aparece só na linguagem C e C++. Mas, pessoal, esse operador ele é fantástico, porque ele mostra para a gente o endereço na memória RAM, o endereço em hexadecimal da memória RAM da variável que a gente quer, que a gente aplicou o endereço. E, pessoal, manipular endereços, em algoritmo 1, isso não é muito importante. Mas em algoritmo 2 e estrutura de dados, aprender a manipular endereços em C faz com que vocês possam executar, criar códigos assim, muito otimizados, muito rápidos, tá? A gente vai usar o operador endereço para quê? Para fazer leitura de teclado. Então, para a gente pegar algo que a gente digita no teclado, a gente vai usar o endereço da variável. Por exemplo, eu quero que o usuário digite um número para eu somar com outro número que o usuário vai digitar 2 números. Essas variáveis que vão receber esses números que o usuário digitar, eu vou passar o endereço da memória RAM dessa variável para que uma função pegue o valor do teclado e coloque ali para mim. Tá? Vamos ver como é que isso aí funciona. Ó. Então, tá aqui, ó. Aliás, vamos ver primeiro a aplicação do endereço e depois a gente faz isso. Ó, na linha 5, a gente cria uma variável chamada n. Atribui o valor 2 à variável n. Então, dentro de n tem 2 inteiros. E a gente vai imprimir, ó, o valor %d. Então, o primeiro dado, né, a gente passa aqui, ó, n. E endereço %p. %p, lembram lá daquela tabela da aula 1 que era ponteiro. Então, o endereço, o ponteiro é o endereço. Não se preocupe com isso, mas essa palavra endereço e ponteiro, elas geralmente aparecem juntas. Mas ponteiro é conteúdo para algoritmo 2. Então, o que ele vai mostrar aqui? Vai mostrar 2 e depois o endereço da memória, que armazena esse valor. Olha só, compilei e executei. Então, olhem só, o valor é 2 e o endereço está em hexadecimal. Porque todo endereço de memória é um valor, é um endereço dado em hexadecimal, ó, 0061FF1C. Tá? Esse tamanho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hexadecimais, 8 caracteres hexadecimais, né, é o comprimento do endereço. Tá? Então eu consigo referenciar tantos mega, tantos giga, né, de memória, porque eu preciso que cada byte tenha um endereço diferente aqui, tá? No software em execução. Bom, pessoal, alguma dúvida? Vamos para a aplicação, então, do operador endereço na prática. Bom, então vamos ver a aplicação do operador endereço na prática. Nesse código aqui do programa 2, a gente está criando, ó, na linha 6, duas variáveis do tipo ponto flutuante, ou seja, número com vírgula. Uma chamada anos e outra dias. E aí a gente imprime a seguinte mensagem, ó, digite a sua idade em anos. Printf. Então vai printar na tela, digite sua idade em anos. Aí tem agora uma coisa nova. Aqui, ó, linha 9, scanf. Scanf é a função que vai fazer a leitura daquilo que a gente digitar no teclado. Tá? Aí a gente passa aqui, ó, %f,
que é o float, né? A mesma coisa do printf tem no scanf. E aí a gente coloca aqui, ó, o endereço de anos. Então a idade, a primeira variável anos, vai receber a idade em anos, né, que a gente está pedindo para o usuário digitar. Aí, a aplicação de outro operador, outros dois operadores, que é o de atribuição e o de multiplicação. Ao multiplicar a quantidade de anos por 365, a gente vai ter a quantidade de dias médios, né, que aquela quantidade de anos corresponde. Então, olha só, o que ele vai executar aqui, ó? Ele vai executar a multiplicação do conteúdo da variável anos por 365. O resultado dessa multiplicação ele vai atribuir na variável dias. E na linha 13, a gente vai imprimir, ó, a sua idade é %F. Né? E vai imprimir dias. Então, ele vai imprimir o conteúdo da variável dias, que é o resultado, né, daquela quantidade de anos em dias. Outra coisa importante é colocar aqui, ó, um ponto zero, para indicar que a gente vai multiplicar anos por uma variável também, por uma constante também de ponto flutuante. Tá? Isso é algo importante de se fazer. Uma boa prática de programação. Então vamos lá, ó. Executou. Digite a sua idade em anos. Colocar aqui, ó, 25. A sua idade é a sua idade em dias é 9.120 dias. É claro que a gente poderia fazer um código mais perfeito, né? Digite a sua data de nascimento, digite a sua data atual, e aí calcular exatamente quantos dias, né? A gente pode fazer isso. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos seguir. Depois vocês dão uma lida com mais atenção no PDF, tá? Os códigos usados no scanf são os mesmos do printf, ó. %C para caractere, %D para inteiro, %I para inteiro, %E para notação científica, né, com base 10, %F número com vírgula, %G é %E ou %F, o que for menor, ocupar menos memória, %O para octal, %S para string de caractere, %U para decimal sem sinal, %X para hexadecimal, LD inteiro longo, que é aquele o long, né? Long int. Lembram da primeira aula, long int? LF é para double, tá? E LF maiúsculo é long double, o L maiúsculo. Vamos fazer um exercício. Então, vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer esse exercício aí no CodeBlocks. Olha só, eu quero que vocês solicitem ao usuário uma idade em dias e, em seguida, transponha quanto ela se refere em anos, meses e dias. Então, eu coloco lá, eu tenho 9.000 dias. Eu quero saber quanto isso vai ser em meses, anos e dias. Por que ainda tem dias aqui? Porque pode não dar anos e meses exatos, né? E aí sobrar alguns dias. Então, menos de 30 dias aparece. Mais de 30 dias soma no mês. Tá? E o formato tem que ser o seguinte string, ó. Então, 1, 2, 3, 4 dias, até 4 dígitos, correspondem a tantos anos, tantos meses e tantos dias. Salvar como exemplo 1.c, tá? Ou .cpp, tanto faz.
tá? Tentem aí, pessoal, 5 minutinhos, e aí eu já abro e a gente já vai. Pensem aí como é que a gente inicia isso. Ponto de partida, o Prog 2. Basicamente, é muito semelhante ao que a gente fez no programa 2. Conseguiram pensar, pessoal? Ó, primeira coisa, a gente vai criar, vai pensar no seguinte: quais serão, como é que a gente faz um modelo? Né? Primeira coisa que a gente pensa é que a gente precisa ter 3 coisas num código: a entrada, o processamento e a saída. Vamos pensar, o que é a entrada? A entrada é a quantidade de dias. O que é a saída? A saída é essa string aqui, ó, com essas variáveis. E o que é o processamento? É a conversão de dias para anos, meses e dias. Então, a entrada é uma variável, a saída são outras variáveis e o processamento é um cálculo. É a aplicação de operadores sobre a entrada. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, as variáveis, tanto entrada quanto saída, são de que natureza? São números com vírgula ou são números inteiros? Quantidade de dias, quantidade de anos, são inteiros, perfeito. Então a gente cria aqui, ó, uma ideia. É uma ideia. Esse problema pode ser resolvido de várias formas. Mas olha só, a gente cria então uma variável chamada entrada, né, que é o valor que o usuário vai digitar, uma variável para ano, uma para mês e uma para dia. Aí a gente manda uma mensagem lá para o usuário, ó, digite a quantidade de dias. E aí chama um scanf, ó, passa então %d, que é para inteiro, e manda o endereço da entrada. E aí a gente vai ler a quantidade de dias. Então, a partir da linha 8, toda vez que a gente referenciar a entrada, a gente vai estar lendo o valor que o usuário digitou, que corresponde à quantidade de dias, né, totais. Aí a gente vai para o processamento. Processamento, qual que é o cálculo que a gente pode fazer? Também é uma ideia, né? Pode se fazer de outras formas. Juntar isso e tal. Eu fiz mais separado. Para a gente saber a quantidade de anos, a gente pode pegar a quantidade de dias e dividir por 365. A divisão inteira de um número inteiro por outro número inteiro não vai considerar o resto da divisão. Tá? Então vamos lá. Se eu pegar 365 e dividir por 365, vai dar 1. Tá? Se eu pegar 366 e dividir, dá 1 ano e 1 dia. Mas continua dando 1 ano.
mas tem o resto, que é o que sobrou da divisão, que ainda é um dia. Não sei se conseguiram acompanhar. Então, o que a gente faz? A gente pega, para saber a quantidade de anos, a gente pega a entrada e divide por 365. Aí, para saber a quantidade de dias que sobrou dessa divisão inteira, a gente pega o resto da divisão, ou seja, entrada por 365, que é o que está na linha 11. Então, aqui na variável dia, vai ser atribuída o resto da divisão da entrada por 365, ou seja, quantos dias sobrou. Se for 9 meses, serão 30 vezes 9. Pode ser 11 meses e 20 dias, né? Mas vai ser, né, 11 vezes 30 mais 20. Entendeu? O resto, o que faltou para dar um ano inteiro. Então, nessa quantidade de dias, a gente pode extrair a quantidade de meses. Fazendo o quê? Essa quantidade de dias que não fechou um ano inteiro, que não está totalizado aqui no ano, dividir por 30. A divisão inteira vai dar a quantidade de meses. O resto dessa divisão do dia por 30 é a quantidade de dias que não cabe em um mês, em um período de 30 dias. Então, a partir da linha 13, a gente vai ter em ano a quantidade de anos, em mês a quantidade de meses e em dia a quantidade de dias. E aí a gente pode fazer a saída, né? Que é gerada através desses dois printfs. Tá? O primeiro é % de dias correspondem a % de anos, % de meses e % de dias. E aí a gente passa, ó, a entrada, ano, mês e dia. Tá? E aí eu fiz um outro printf só para fazer o cálculo, ó, ano por 365 mais mês multiplicado por 30 mais a quantidade de dias, tem que dar a entrada de novo, né? Isso faz a prova real e mostra que o cálculo está certo. Então vamos lá, vamos resolver isso, ó. Vamos compilar e executar. Olha aí, ó. Vamos lá, 9.300, 9.654 dias. 9.654 dias correspondem a 26 anos, 5 meses, 14 dias. E a prova real deu, ó, 9.654 dias. E aí? Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Entenderam? Tá aí o código. Beleza. Tentam fazer. E aí, assim, pessoal, resolver. A gente usou esse procedimento que a gente usou para resolver esse problema é o mesmo que vocês vão usar para resolver todos os problemas da lista. Primeiro, vocês pegam e fazem aquele, né, a entrada, a saída, o processamento. Pode falar, João Vitor. Professor, uma dúvida. Igual a variável dias, ela está sendo correspondida em duas coisas. Não teria uma divergência? Tipo, ela está recebendo a entrada, o resto da entrada, né? E aqui embaixo o resto dos dias. Ou não vai fazer diferença? Então, mas aí é que tá, ó, essa é a estratégia. Na linha 9, a variável dia vai estar recebendo o total de dias que não coube em um ano. E aqui a gente vai extrair a quantidade de meses que pode ter nesses dias. E aqui embaixo a gente vai extrair daí a quantidade de dias que não couberam em um mês.
Entendeu? Por exemplo, eu digitei lá. Eu vou abrir o Excel aqui, ó. Nove mil seiscentos e 54 dias. Tá? Se eu pego isso aqui, ó, igual a isso dividido por 365, ó, deu um número, eu não quero, eu quero a divisão inteira. Então, como é que eu boto inteiro aqui? Caramba. Tá? A divisão inteira. Só que olha só, sobrou esse ponto 44,9. Esse ponto 44,9 é um ano fracionário, né? Eu quero saber quanto que isso aí dá em mês e em dia. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega e faz o resto, que é o que a gente vai colocar aqui. Então, aqui a gente está colocando em ano, aqui está colocando em dia. Então, aqui em dia, a gente vai armazenar o quê? O resto da divisão. Opa. Por 365. Não tem esse operador no Excel. Tipo, o cálculo eu entendi, professor. Não, só quero entender, tipo, se na hora de fazer o print, depois, vai fazer interferência da linha, do dia da linha 9 o dia da linha 11 por entrada de data. Não, porque o que a gente quer é o dia da linha 11. O dia da linha 9 ele é só um auxiliar no processamento. A gente usa ali para saber quantos meses, mas a quantidade de dias mesmo é o dias da linha Aí, 11. então, o programa não Entendeu? vai levar, tipo, a possibilidade de usar o resto da linha 9, né? Não, não, porque é substituído. Na linha 11 a gente substitui o conteúdo que Ah, tá. está lá na Tá, memória. tranquilo. Então, isso daí que era a minha dúvida, mas... Que a gente aplica de novo aqui, ó, o operador de atribuição. Então a gente faz uma leitura, lê um valor, faz a aplicação do operador aqui e substitui esse valor que a gente leu pelo novo valor. Como se tivesse regravado por cima. Regravado. Então a Ah, gente tá. faz uma operação de leitura e depois regrava Ah, tranquilo, então. aquela posição de memória. Tranquilo, então. Certinho, pessoal? Conseguiram fazer esse exemplo? Conseguiram resolver? Entenderam como é que é o processo? É sempre interessante modelar a entrada, a saída, que é o que está pedindo, e aí como que eu transformo essa entrada na saída, que é o processamento. Tá? Todo sistema computacional pode ser resumido a esse modelo conceitual. É claro que ao longo do curso de ciência da computação, né, vocês vão aprender, quem for do curso, a fazer modelos conceituais bem mais elaborados, né, para sistemas mais complexos. Mas na base, assim, as coisas mais simples todas podem se resumir a isso aí: entrada, processamento e saída. Bom, a gente pode usar a função scanf para ler mais de um valor. E o próximo programa, ele vai calcular a média de 4 notas. Então, olha só, uma nota é um número com vírgula. Então, a gente vai modelar o que é a entrada. Se eu for calcular a média de 4 notas, a entrada são, né, o valor de cada uma dessas 4 notas. Então, eu preciso criar a variável para essas 4 notas e preciso fazer a entrada dessas 4 notas. Então, eu falo, ó, digite as notas das 4 provas.
E aí eu faço o scanf das 4 de uma vez só. Passando, ó, %F, 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 %F. P1, P2, P3, P4. E faço a leitura das 4 de uma única vez. Qual que é a saída? A média aritmética dessas 4 notas. Então eu crio uma variável para armazenar essa média. E faço a saída como printf média, ó. Tá? Beleza. E agora, qual que é o processamento? O cálculo da média. Como é que eu calculo a média aritmética de 4 números? Eu faço a soma desses 4 números e divido por 4. Então, olha só, como o operador de divisão tem precedência sobre a soma, eu faço a soma dentro de parênteses, para dizer que eu quero primeiro somar. Então, ele vai somar P1 com P2, o resultado ele vai somar com P3, e o resultado vai somar com P4. Tudo isso aqui ele vai dividir por 4, e aí o resultado dessa divisão vai ser atribuída na variável média. Nessa ordem. E aí depois a gente vai imprimir média. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos compilar, rodar. Ó. Então vamos digitar, ó, 1.5, vamos botar aí 4 médias, ó. O cara tirou 7,5, depois tirou 8, depois tirou 6, depois tirou um 9zinho, 9 ponto, não, 9 não, 8.120, 8.25. Então eu digitei 4 notas separadas por espaço, vou dar Enter. Ó, a média é 7.44. Então ele pegou esses 4 valores, armazenou cada um deles em uma variável, P1, P2, P3, P4, na ordem, somou, dividiu por 4, armazenou na variável média e depois imprimiu a variável média. Tá? Foi isso que esse código fez. Tranquilo, pessoal? Podemos prosseguir? Bom, existem outras funções, e aí é mais prática de programação em C. E eu tenho lá os vídeos que explica bem como que a gente usa essas funções, que é a função getChar, putChar, tá? Isso aí, assim, é mais para aprender a manipular mais a linguagem C. Então, como é mais técnico, eu vou deixar para que vocês aprendam a manipular getChar, putChar. Não precisa disso para resolver a lista, tá? Que vocês assistam nas aulas. Deixa eu ver aqui. Então vamos ver mais esses códigos e aí a gente passa para o material da aula 3. Depois eu vou explicar direto nos códigos, pessoal. Mas aqui no PDF tem uma explicação mais detalhada de cada código, tá? Textualmente. E daqueles códigos que eu pulei também. E nos vídeos que estão lá no SIGA, eu explico código a código, linha a linha, tá? Vocês podem ir para o trecho do vídeo que eu explico esses códigos aqui, tá? E eu explico certinho essas funções, tá? Para aqueles que têm curiosidade em aprender. Então vamos lá. Esse código aqui é de um programinha que adivinha o resultado de uma soma. É uma brincadeirinha matemática, tá?
como é que funciona isso aqui? Ele pede para digitar um número de 4 algarismos. E aí, a gente lê esse número. Ó. Então, cria uma variável x e uma r, digita o número de 4 algarismos e salva esse algarismos em x. Tá? Aí ele vai fazer uma soma, ó, que o resultado R vai ser igual a 19.998 mais X. E aí ele vai printar, ó, o resultado da soma é R. Né? Beleza. Só que essa soma, ela é feita com 5 números. E o primeiro número você já digitou. Aí tem que digitar o segundo número da soma. Aí você digita mais um número de 4 algarismos. Aí ele vai fazer o seguinte. Aí o terceiro número é o computador que sorteia. E aí que está a brincadeirinha. Que ele vai fazer 9.999 menos x. Isso garante que ele sempre vai somar com o número que o usuário digitar um valor conhecido, né, para dar certo a soma. Aí você vai lá e digita o quarto número. Então, peraí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí o computador sorteia o quinto, que também é 9.999 menos x. E o resultado da soma desses 5 números vai dar R. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Ó. Compilou, executou. O número de 4 algarismos. Ó. Se eu colocar lá 8.452, 8.452, ele vai dizer que a soma ó, é 28.450. Aí eu vou digitar ele, ó, 1.454, porque sempre soma 9. Ó, 9191. 808. E aí, então, a soma desses 5 números vai dar 28.450. É só um joguinho matemático. Tá? Para exemplificar o uso de scanf intercalado com printf para fazer a entrada de vários valores. E note que nem sempre a gente precisa criar uma variável para cada entrada. A gente pode ir reescrevendo conforme as entradas vão ocorrendo. Tá? Alguma dúvida, pessoal? O próximo programa é um pouquinho mais interessante. Esse outro programa aqui, ó, ele vai fazer a conversão da temperatura em graus Celsius para graus Fahrenheit. Então o problema é o seguinte: eu tenho a temperatura em graus Celsius e eu quero saber essa temperatura em graus Fahrenheit. Então qual que é a entrada? A entrada é um valor de temperatura em graus Celsius. Isso é ponto flutuante. É um número com vírgula. Pode estar 35,4 graus. Qual que é a saída? Um valor de temperatura em graus Fahrenheit. Também é um número com vírgula. Então eu faço a entrada, ó, digite a temperatura em graus Celsius, crio as duas variáveis, ó, Fahrenheit temperatura e Celsius temperatura. Faço a leitura, Celsius temperatura. Printo a saída, ó, Fahrenheit temperatura. E o processamento? E aí, pessoal, vem uma coisa muito importante, que a profissão de cientista da computação, ela exige que vocês entendam o problema que vocês vão resolver, seja ele qual for. Eu vou resolver um problema da física, da engenharia, vou desenvolver um software para área comercial, para administração, para contabilidade. Vocês têm que entender aquilo que vocês estão codificando. Então, para eu fazer a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, eu preciso saber o procedimento matemático para isso. Como é que a gente faz a conversão? Faz a temperatura em Celsius vezes 9 quintos e soma 32. Então ele vai executar o quê? Ele vai fazer a temperatura em graus Celsius, vai multiplicar por 9,
o resultado ele vai dividir por 5 e depois vai somar 32. E aí vai atribuir isso na temperatura em Fahrenheit e vai imprimir. Então vamos lá, ó. Compilou, executou. Digite a temperatura em graus Celsius. 32 graus Celsius, 32,8. Enter. A temperatura em Fahrenheit é 91,04. Tá? Então ele faz essa conversão. Alguma dúvida, pessoal? Posso prosseguir? A gente pode economizar uma variável, tendo só temperatura. Não precisamos ter duas variáveis. Né? Como que a gente faz isso? A gente cria só a variável temperatura, usa ela como entrada e já printa direto o resultado do cálculo aqui, ó. Não faz uma expressão de processamento em separado, já faz o processamento na geração e impressão da saída. Tá? Também vai dar o mesmo resultado. Ó. Compilou, executou, ó. Digite a temperatura em graus Celsius. 32,8, 91,04. Tá? Então, funciona da mesma forma, economiza tamanho de código e tempo de processamento. Simplifica. A gente pode declarar constantes através do modificador const. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem duas constantes declaradas. Uma que é o BIP, que é o barra A, lembram do barra A para dar o BIP? E uma para a variável chamada pi, que é 3.141592. A gente colocou esse tamanho de precisão. E nesse código aqui, a gente vai calcular a área de uma esfera. Como é que é a área da esfera? Então, vamos lá. Eu quero calcular a área da esfera. Entrada. O raio é um valor com vírgula. Qual que é a saída? O valor da área. Também é um número com vírgula. Faço a entrada do raio, faço a saída da área. Crio uma variável para o raio, uma para a área. Qual é o processamento? Fazer o cálculo da área. Como é que eu faço o cálculo da área? A área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Eu não tenho operador quadrado. Como é que eu faço o raio ao quadrado? Ah, o raio ao quadrado é o raio vezes o raio. Tá? Então eu faço scanf no raio, multiplico o raio por raio e aí multiplico por π. A multiplicação desses três eu atribuo em área. E aí depois eu printo. Então, dessa forma a gente fez um código que calcula a área de um círculo. E o printf com o BIP é só para executar o BIP. Vamos lá, ó. Compilou, executou. Ó. Digite o raio da esfera. O raio do círculo. Tá errado ali. 25,3 centímetros. A área da esfera vai ser 2010,90 centímetros quadrados. Não sei se vocês escutaram, mas o PC fez aquele trum do Windows, que é um sinalzinho. Bom, aí, pessoal, a gente terminou o conteúdo da aula 2, que é sobre operadores aritméticos. E aí a gente vai para a aula 3, que é o que falta para vocês verem o resto do conteúdo de operadores. Que são os operadores
de incremento ou decremento, aritméticos de atribuição e os relacionais e lógicos e o ternário. Então, a gente ainda tem mais 1 hora de aula, dá para, apurando um pouquinho, passar esses operadores para vocês, ainda hoje. E aí a próxima aula é dia 10. E aí a gente, nessa próxima aula, a gente resolve a lista 1. Alguém quer comentar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Então vamos lá. Eu vou explicar rapidamente o que são os operadores e depois eu explico esses códigos aqui. Esses códigos que eu coloquei aqui são suficientes para explicar para vocês o conteúdo da aula. Pessoal, só um segundinho aqui.
Bom, voltando aqui, pessoal. Então, vamos lá. O operador de incremento e decremento, eu vou explicar e a gente depois vai ver em código. A gente coloca ele, né, antes ou depois de uma variável para a gente incrementar ou decrementar, ou seja, somar um inteiro ou subtrair um inteiro. E parece assim, meio besteira, mas ele é um operador muito utilizado mesmo. Tá? Ele simplifica bastante. Então, ele serve para somar ou subtrair um. E ele tem duas formas de uso, a forma pré-fixada e a forma pós-fixada, que é quando a gente usa ele antes ou depois do nome da variável. Tá? Então, ao invés da gente fazer isso aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui ou isso aqui. Então, ao invés de fazer x igual a x mais 1, a gente pode fazer mais x ou x mais mais. Ou, em vez de fazer x igual a x menos 1, a gente pode fazer menos x ou x menos menos. Tá? Esses são os operadores de incremento e decremento. Vamos lá. Os operadores aritméticos de atribuição, eles são operadores que eles misturam o operador de atribuição com o operador aritmético, fazendo as duas coisas de uma vez só. No caso, esse aqui, ó, ele já soma e atribui, ele já subtrai e atribui, multiplica e atribui. Então, ele junta o operador aritmético com o operador de atribuição. A gente vai ver isso em código também. Tá? Os operadores relacionais. Então, como o próprio nome diz, eles relacionam variáveis. Então, a gente tem qual? O maior ou igual, o menor ou igual, o igual, olha só, o operador igual, que compara se duas coisas são iguais, ele é duas vezes o operador de igualdade, né? O símbolo de igualdade. E o operador diferente, que é uma interrogação igual. Temos os operadores lógicos, que é o e lógico, o ou lógico e o não. Então, se eu quero fazer assim, ó, isso e isso tem que ser verdade. Isso, ou então não isso. Né? A gente pode também utilizar operadores lógicos. Se vocês tiveram aquela matemática discreta e lógica, fica mais fácil vocês verem onde usa esse tipo de operador, né? Lógico, em expressões lógicas. Criar expressões lógicas é fundamental para o cientista da computação. Tanto é que tem a disciplina de matemática discreta e lógica justamente para isso, para que vocês se familiarizem com a criação e a geração de proposições lógicas, de funções lógicas, né, para que vocês possam pegar um problema e gerem uma expressão lógica que resolva esse problema. Tá? Então, a gente tem o e lógico, o ou lógico e o não lógico. Tá? O operador ternário, ele é um operador que ele executa sobre 3 operandos. Ele tem a seguinte sintaxe, ó. É uma expressão, uma interrogação, outra expressão, 2 pontos e uma terceira expressão. Como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Ele avalia se o conteúdo da primeira expressão for verdadeiro. Então, se for, ele vai retornar a expressão 2. Se for falso, ele retorna a expressão 3. Tá? Então, a gente consegue fazer... se acontecer isso, se isso for verdade, executa isso. Se não, executa aquilo. A gente tem uma certa tomada de decisão simples aí. E então, isso faz com que o operador ternário seja muito poderoso para gerar software. Por exemplo, eu quero saber o maior entre 2 números. Então, eu faço que o maior entre 2 números... Então, se A é maior que B,
então retorna A. Se A não for maior que B, é porque B é maior, então retorna B. Então, em max vai ter o maior. Se A for maior, vai ter A em max. Se B for maior, vai ter B em max. Tá? Outro exemplo, calcular o número absoluto, o valor absoluto de um número. O que é o valor absoluto? Se esse número ele é inteiro e ele pode ser positivo ou negativo, o valor absoluto é só a parte positiva, né, o valor em módulo. Então, se eu digito menos 1, o valor absoluto de menos 1 é 1. Como é que eu faço isso? Bom, eu verifico se x, o valor que eu quero saber, é maior do que zero. Se ele for maior que zero, é porque é positivo. Então, eu retorno x. Se ele não for maior que zero, é porque ele é negativo. Então, eu retorno menos x. Então, se em x tem menos 1, menos 1 vai dar mais 1. Então, o ABS vai ter 1. Né? Outra coisa, eu quero saber se um número é par ou ímpar. Olha aqui um exemplo. Ó. Eu faço assim, ó. Eu vou printar, ó, printf%s, vou printar uma string. Que string é essa? Bom, se x%2 for 1, significa que isso deu 1, né? Deu o resto 1. Então deu ímpar. Se for 0, é porque x é divisível por 2. Então é par. Aí ele retorna par, imprime par. Tá? Então esse é um exemplo. Vamos seguir. E aí, pessoal, no final da aula tem a tabela com a precedência dos operadores, ou seja, qual executa primeiro. Menos, né, o de incremento, decremento. Os lógicos. Então, qual executa antes? Para a gente saber quando fizer uma expressão, qual vai executar primeiro. Tá? E no final, só para a gente saber e gravar. Nos operadores aritméticos, a gente vai operar sobre números e o resultado vai ser um número. Os operadores relacionais, a gente opera sobre números, mas o resultado é um valor lógico, 0 ou 1. E nos operadores lógicos, a gente tem que operar sobre valores lógicos, sobre 0 ou 1. E o resultado vai ser 0 ou 1. Tá? Isso é importantíssimo. Certo? Vamos para os códigos, então. Primeiro código. A gente vai, então, ver o operador de incremento. Ó. A gente cria uma variável, n, atribui 5 a ela, e faz, ó, x receber mais n. Ou seja, se o conteúdo de n é 5, mais n vai ser 6. Então, a gente vai imprimir que n é tanto e x 6. Tá? Então, vamos lá. Compilou, rodou. Então, ó, em n tem 6 e x tem 6.
Tá, mas aí vocês vão perguntar, professor, mas por que que em N também tem 6, se tinha 5? Porque o operador executa esse mais, ele vai operar sobre o N. Ele vai somar 1 no N. Depois ele vai mandar o resultado disso, que tem em N, para o X. Então vai ter 6 nos dois. E essas pegadinhas, elas existem na linguagem C. Tá? Tem que tomar cuidado. Ó, quando a gente usa ele... quando a gente atribui e soma. Lembra daquele programa que a gente fez a média de 4 notas? Esse aqui é ele modificado, ó. A gente coloca 0 na média e usa, ó, scanf, aí soma, ó, média mais igual nota. Ele vai fazer média igual a média mais nota, ó. Então ele em média, ó, toda vez que a gente lê uma nota, a gente soma em média. E no final, ó, média dividido igual 4, ó. Fica mais ilegível, mas com um pouco de familiaridade com esse operador, você começa a reconhecer as expressões matemáticas. E usar esse tipo de operador deixa o código muito mais, mas muito mais rápido, tá? Então, olha só, vamos lá executar. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai, ó, vai ler a primeira nota, vai somar em média. Vai ler a segunda nota, vai somar em média. Vai ler a terceira nota, somar em média. Vai ler a quarta nota, vai somar em média. Vai dividir a soma por 4 e vai imprimir. Então, olha só. Digite a primeira nota. 7.5, 8.3, 9.2 e um dezinho. Olha aí, ó, a média 8.75. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Estou indo muito rápido. Esse aqui, a gente já vai mostrar a aplicação do operador relacional. Então, o operador que faz a relação. Então, a gente cria um inteiro para verdadeiro e para falso, e olha só, 15 é menor que 20? É. Então, o resultado disso aqui vai ser 1. 15 é igual a 20? Não. Então, o resultado disso aqui é 0. Então, ele vai imprimir 1 e 0. Tá? Então, aqui a gente está relacionando, ó, a constante 15 com a constante 20, usando dois operadores relacionais diferentes. Então, olha aí, ó. Verdadeiro 1, falso 0. Aqui tem a aplicação de vários. A gente digita dois números, I e J, e aí ele aplica, ó. I é igual a J, I é diferente de J, I é menor igual, maior igual, menor e maior. Ele faz todas as comparações, aplica todos os operadores entre I e J. Então vamos ver aqui, ó. Se eu digito dois iguais, ó, 5 e 5, ele vai dizer, ó, 5 é igual a 5, é menor igual ou maior igual? É, porque é igual. Então é igual. Tá? É menor? Não. É maior? Não. É diferente? Não. Tá? Então a gente pode digitar qualquer número, números iguais, números diferentes, que ele vai dar verdadeiro ou falso. Verdadeiro vale 1, falso vale 0. Aqui os operadores lógicos, o E lógico e o OU lógico. Então vamos lá, ó. Eu digito 0 ou 1.
Então, se eu digitar, ele vai perguntar, ó, I, E, J, I ou J, não I, não J. Lembram lá das tabelas verdades de matemática discreta e lógica? Então, se eu digitar 1 e 1, 1 e 1 dá 1. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá falso. Não verdadeiro é falso. Não verdadeiro é falso. Se eu digitar 1 e 0, né? 1 e 0 é 0. 1 ou 0 é 1. Não verdadeiro é falso. Não falso é verdadeiro. Tá? Certo? Então, esse é o resultado da aplicação do operador lógico. E, por fim, também aqui o operador lógico. Ó. Se x for maior que 0 e y menor que 0. Tá? Se x for maior que 0 ou y maior que 0. Então, ó, 8 maior que 0 e 9 menor que 0. 9 não é, então é falso. Deu falso aqui, deu verdadeiro aqui, deu falso. 8 é maior que 0 e 9 não é menor que 0, mas com o ou lógico, ó, ele printa 1, deu verdadeiro. Tá? E é isso aí, pessoal. Isso aí resume o conteúdo da aula 2 e da aula 3, que são os operadores. E aí vocês já podem fazer a lista 1. Com todo esse conteúdo, vocês podem fazer a lista 1. Olhem para o material da aula, leiam os PDFs, assistam os vídeos. Dia 10, a gente vai fazer a aula, terça-feira, às 19 horas, Mato Grosso, para resolver os exercícios da lista. Então, é muito importante, vai ter um prazo grande, que vocês tentem, mas tentem mesmo, mesmo que vocês não consigam, que vocês tentem ao máximo fazer. Porque quanto mais vocês tentar fazer, melhor, mesmo que vocês não consigam, né? Porque quando eu for ajudar vocês no dia 10, vocês vão absorver muito mais o conteúdo, tá? Peguem os códigos, digitem os códigos que estão no PDF, tentam compilar, tentam executar, tá? Vão praticando, usem esses dias para praticar, tá? Que vocês vão ser recompensados se vocês executarem, né? Copiarem, digitarem todos os códigos das aulas e tentarem executar nos computadores de vocês. E aí eu abro esse espaço para dúvidas, para questionamentos, querem perguntar, querem que eu volte alguma explicação, explique de novo. A gente ainda tem 40 minutos de aula praticamente, então fiquem à vontade, perguntem, usem esse tempo para perguntar sobre o conteúdo, eu explico de novo, tá? Bom, só para finalizar então, mostrando aqui, né, no plano de aula, no SIGA, ó. Então, dá uma olhada nesse PDF escrito algoritmos. É para dar uma lida por cima mesmo, tá? É mais a título de curiosidade para vocês. Aí vocês podem ver o vídeo do primeiro encontro, da aula 1, leiam o PDF, façam os códigos. Da aula 2, assistam o vídeo, façam os códigos, digitem cada um dos códigos, tentem entender o que cada código faz. E da aula 3. Tá? Podem assistir aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro encontro dos outros PLS e comecem a fazer a lista 1, então. Dia 10 do 1, então, é a nossa próxima aula para a gente resolver o exercício da lista. Tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar a aula de hoje, pessoal.
Alguma dúvida? Querem conversar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu já vou, assim que tiver disponível, já vou jogar esse vídeo dessa aula no YouTube e já vou colocar também no SIGA. Boa noite, então, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula. Acredito que foi um pouquinho mais corrida a aula de hoje, mas as próximas a gente faz mais devagar. Boa noite a todos.